tivemos um bom tempo de férias. Nos 2 domingos que não estivemos cá, visitámos 2 igrejas lá da zona, em locais diferentes. Numa delas, nós não conhecíamos nenhuma das músicas que foram cantadas durante o culto, mas isso não era o mais importante. O mais importante era estar com o povo de Deus. Se bem que às vezes é um desafio, não é? Quando chegamos e gostamos de músicas, gostamos de cantar, e elas estão assim um bocadinho diferentes, ou com outras letras, ou completamente diferentes. Mas de repente aquela ideia de, mas para que é que eu estou aqui? Será que é só para cantar? É mais do que isso. É para estar com o povo de Deus e é para estar a adorar a Deus. Então foi bom, foi um bom tempo. E claro, isto dá uma pista onde é que nós fomos uma das vezes que estávamos de férias. É bom ser o centro das atenções, não é? É bom quando toda a gente está a olhar para nós, a dar-nos carinho e mimos. Há um anúncio do Burger King, dizia o seguinte: quem nasceu para ser big, nunca será king. E isto, claro, porque os hambúrgueres do Burger King, vários deles começam com king ou terminam em king. E big, que é grande, é o McDonald's. Então é o Burger King a dizer: nós somos melhores, superiores ao McDonald's. Nós somos o rei. Claro, nos restaurantes, as crianças, eles dão isto às crianças, que é para as crianças terem essa... As crianças já têm um bocadinho essa mania, não é? Que são o centro das atenções. Mas ainda mais quando vão ao Burger King e recebem a coroa, e a coroa é colocada, e eles sentem-se como o rei. O rei é importante. É um conceito mais longínquo para nós, não é? Porque já não temos uma monarquia há 115, mais de 115 anos, não é? 1910, não é? Que terá terminado. Então não temos essa ideia, não é? Temos vivido ditadura, depois democracia, e a ideia de presidente e primeiro-ministro. Ao mesmo tempo, por vezes nós achamos que somos o rei das nossas vidas. E que queremos mandar e decidir tudo nas nossas vidas. Nós somos o rei a quem tudo deve correr bem, nada deve correr mal, não deve haver contrariedades. O rei que não deve ter dias atribulados, dias difíceis. E às vezes, mais enquanto cristãos, porque pensamos, se eu tiver fé, nada vai correr mal. Se eu tiver fé, se eu tiver uma boa vida de oração, só que às vezes a nossa vida de oração revela quem está a ser o rei. Quando as nossas orações são mais aquilo que nós queremos, precisamos, as nossas orações, quando elas revelam mais as nossas necessidades. Este salmo que a Beatriz leu é mais acerca do rei. E se repararmos, ele faz aqui algumas promessas que podiam ser mal interpretadas. Versículo 4. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Mas ao longo deste salmo, eu quero que vejamos 3 coisas. E uma delas, antes destas 3 coisas, uma delas está no versículo 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. No dia da tribulação. Ou seja, no dia das dificuldades, no dia em que as coisas não correm bem, no dia em que não recebemos, ou que recebemos más notícias, no dia em que as coisas à nossa volta parecem estar a desmoronar, no dia da tribulação. E o salmista usa aqui a palavra de resposta 3 vezes de maneira diferente. Então vamos ler novamente este salmo. É um salmo curto e diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleva em segurança, do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé.
O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. Então, neste salmo, vemos uma oração pelo rei, vemos a confiança no Senhor do rei e a oração em nome do rei. E já vamos ver melhor estes 3 pontos. Como é que nós nos preparamos para uma situação difícil? Como é que nós nos preparamos para um diagnóstico difícil? Para uma situação financeira precária? Para o desemprego? Para a reforma? Não é? Que às vezes há aquele grande desejo de alcançar a reforma e depois quando ela chega parece que há um vazio de propósito e significado, porque ele parecia estar ligado à função, ao trabalho. Então começa a haver um vazio de identidade. Afinal, quem sou eu se já não tenho aquele trabalho, se já agora sou um reformado? Como é que nos preparamos para uma estagnação de carreira? Ou para um processo disciplinar injusto? Ou para uma não entrada na universidade? Ou para a entrada na 3ª opção ou a 4ª opção do curso? Como é que nos preparamos para o dia da tribulação? Bem, pode ser por sabedoria humana. Como é que eu vou sair disto? Como é que eu vou resolver esta situação? Ou quem é que me pode ajudar a resolver esta situação? Qual o familiar, qual o amigo, o conhecimento bem colocado que me ajuda? Ou através de recursos. Se eu tiver dinheiro, tudo vai correr bem. Posso ir ao privado, na saúde. Posso ir ao privado, na educação. O dinheiro vai abrir portas. Ou descansamos apenas no nosso talento natural. Enquanto tiver força, vou conseguir. Vamos desenrascar de outra forma, procurar alternativas. No dia da tribulação, estas respostas parecem sumir, desaparecer. Porque não estamos à espera da tribulação. Não estamos bem preparados. Seria fácil, e infelizmente várias igrejas usam este salmo para enganar ou não tratar bem as pessoas da igreja com este salmo. Porquê? Porque eles podem dizer, olha, estás no dia da tribulação, lê o Salmo 20. O Senhor vai realizar os desígnios do teu coração. O Senhor vai realizar todas as promessas do teu coração. Está aqui no versículo 4. O Senhor vai fazer por ti. Ele vai te livrar, se tiveres fé. Se ainda estás na tribulação, a culpa é tua, porque não tens fé. O salmista quer dar-nos uma mensagem melhor, muito melhor do que esta. Porquê? Porque ele não vê Deus como um gênio da lâmpada, ou um Deus como um atalho para chegar a uma situação melhor, ou um Deus como um código de batota para conseguir aquilo que não se consegue. Ou seja, ele começa por dizer que há um Deus que vale a pena orar. E por isso ele mostra-nos esta canção, esta oração. Ele começa por nos dizer quem é este Deus. O Senhor te responda. Então que Deus é este? É um Deus que ouve orações e é um Deus que responde. É bom lembrar isto. É bom lembrar que o nosso Deus, que Ele ouve e Ele responde às nossas orações. É um Deus também que se revela na história. Versículo 1 ainda. O nome do Deus de Jacó. Porquê Jacó? Jacó é um homem, então é o Deus de Jacó. É um Deus que já na história se tem revelado. Que tem escolhido um povo. É um Deus que tem colocado em segurança, que tem enviado socorro. E Ele fez isso várias vezes com Jacó. É um Deus santo que precisa de um santuário, porque nós somos pecadores, então precisa de haver um local para gerir a sua santidade com o nosso pecado, para nos manter a nós seguros. É um Deus para quem há ofertas de manjares, que são uma resposta de adoração de um povo, que era a resposta de adoração do povo naquela altura. Será que é esta a imagem que temos de Deus? Um Deus que responde, que ouve, que dá algum sustento e apoio. Um Deus santo, porque nós somos um Deus que precisa de um santuário, precisa de haver uma mediação. Será que é esta a imagem que temos de Deus? A oração é dirigida a Deus, mas não é acerca de nós. Ou seja, podíamos pensar que
é a nós que Deus vai responder, salvar, providenciar. Mas o que é que o salmista está a dizer? O Senhor te responda. O salmista não está a falar acerca de nós. E se saltarmos para o fim, vamos ver acerca de quem é que ele está a falar. Versículo 9. O Senhor dá a vitória ao rei. Então, os primeiros 5 versículos, o salmista está a dirigir o povo em oração pelo rei. Que o Senhor responda ao rei no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó eleve o rei em segurança. Do seu santuário envie socorro ao rei e desde Sião sustenha o rei. Lembre-se de todas as ofertas de manjares do rei. Aceite os teus holocaustos ao rei. Conceda ao rei segundo o seu coração. Realize todos os desígnios do rei. Então, esta oração é pelo rei. Se o rei estiver bem, o povo estará bem. Há uma imagem no Senhor dos Anéis que... O Senhor dos Anéis é uma história acerca do mal e do bem. É o eterno, não é? Combate entre forças do bem e forças do mal. E quando há um reinado e há um rei e as forças do mal querem afetar o reinado, quem é que eles colocam? Colocam uma pessoa má junto do rei. Então temos a imagem do rei a ser enfeitiçado por aquela pessoa má e a aparência do rei bem quase a morrer, todo pálido. Porquê? Porque se o rei estiver mal, o reino está mal. Se o rei estiver bem, o povo está bem. E por isso fazia sentido orar pelo rei quando ele saía para as suas batalhas, que o Senhor lhe conceda segurança. Quando o rei se apresentava no santuário para trazer os sacrifícios, as ofertas que eram feitas pelos sacerdotes, David não fazia aquilo, mas ele organizava aquilo, ele era o rei. O povo orava por isso, porque se o rei estiver bem, o povo estará bem. Então o povo desejava que o rei estivesse tão próximo do coração de Deus, que eles pudessem orar que o Senhor satisfizesse os desejos do coração do rei, porque o rei estará perto da vontade de Deus. O rei conhece tão bem Deus e a sua vontade, que molda o seu coração. Então o povo ora que o Senhor conceda o que está no coração do rei, porque o que está no coração do rei é o que está no coração de Deus. Claro, David foi um bom rei, conhecido como sendo um rei de acordo com o coração de Deus, mas não foi um rei perfeito. Depois de David veio Salomão, um rei sábio, um rei muito sábio. Mas ao longo do livro de Samuel e depois do livro de Reis, o que é que vamos vendo? É que os reis nem sempre são bons. Nem sempre são de acordo com o coração de Deus. E o povo orava pelo rei. Mas será que eles podiam orar que o Senhor satisfizesse tudo o que estava dentro do coração do rei Acabe, por exemplo, o perseguidor de Elias e dos profetas do Senhor? Se o rei se desviar, o povo vai atrás. E é isso que vemos na história de Israel, no livro de Reis. Quando o rei não é bom, o povo vai atrás. E as coisas não correm bem. Mas aqui temos um povo, um salmista a dizer, vamos orar pelo rei. Precisamos de orar pelo rei. Será que nós pensamos da mesma forma? Será que as nossas orações são voltadas em parte para orarmos pelo nosso rei? Pelo Rei Jesus? Ou será que elas são moldadas apenas para nós, para as nossas necessidades? E quando celebramos as nossas vitórias, o exame que correu bem, a promoção que chegou, o dinheiro que apareceu. Quando melhora o meu tempo a nadar, quando ganho um jogo de pádel, quando o negócio corre bem. Será que é só acerca de nós? No versículo 5 temos esta imagem de celebração. E olhamos novamente para ele. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Está a falar acerca da vitória do rei. Em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Onde é que nós vemos isto acerca do rei Jesus? Esta imagem de um povo a celebrar a vitória do rei e tudo o que isso implica. Vemos isso principalmente no livro de Atos. Depois da morte e ressurreição de Jesus, vemos um povo que, quando compreende o Evangelho
e proclama a boa mensagem do Evangelho, quando fala acerca deste rei, quando se junta para orar que o Senhor lhes dê ousadia, para eles proclamarem este rei. E vemos no livro de Atos vários dias de tribulação, várias dificuldades e sofrimentos, e vemos um povo a continuar a avançar, a orar que os propósitos que estão no coração do seu rei sejam ouvidos e satisfeitos pelo Senhor. E isto transforma o povo de Deus, porque eleva o nosso olhar não apenas das nossas dificuldades, mas para olharmos para um Deus bom e para um rei que nós temos. Lembra-nos que temos um bom rei. Então, uma oração pelo rei. E vemos também depois a confiança no Senhor do rei. Quando ele diz no versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. 28 de abril de 2025. Lembram-se o que é que aconteceu? Não foi assim tão marcante. Teria sido se tivesse durado mais tempo. O apagão. O dia em que em que nos apercebemos que muito da nossa vida depende da eletricidade. Depende da energia. Quando se vai à eletricidade, atrás da eletricidade foi-se a rede móvel, e atrás da eletricidade foi-se também, eventualmente, as baterias. E ainda, acho que em alguns sítios foi mesmo a água. Nós quase por pouco. Mas já havia mensagens a dizer, olha, abasteçam-se de água porque vamos ficar sem água. Antigamente não era assim, não é? Antigamente a única coisa que nós pensávamos, quando faltava a luz, era: temos velas em casa? Ou temos uma lanterna? Não era preciso mais nada. O fogão era a gás, então não nos preocupávamos se havia eletricidade ou não. Nós conseguíamos aquecer. Não havia micro-ondas para quê? Temos o fogão. Havia a lareira para aquecer. Não havia telemóveis para combinar coisas. Não havia tantos carros a circular. Não ia haver um grande engarrafamento. Até que ponto podemos confiar na nossa sociedade avançada e superior? Nós podemos ter sonhos e desejos, mas é difícil ter confiança que eles se vão cumprir. Às vezes, se dizemos, eu vou ser médico, não é? Ou eu vou ser o melhor jogador do mundo. Ih, que arrogante. Mas é curioso que o salmista, ele orou pelo rei e de repente no versículo 6 ele diz, agora sei. Ele tem aqui uma confiança que ele depois vai mostrar onde é que essa confiança está. Ele diz que tem a certeza que o Senhor vai dar a vitória ao rei. Ele diz que tem a certeza que o Senhor responderá do céu com a sua mão direita, com a sua mão destra. Eu sei, aqueles que são esquerdinos, desculpem a Bíblia, mas ela mostra, é uma expressão, não é? Que na direita está o poder, está a força. E de um modo geral, se calhar a maior parte das pessoas terão mais força na direita, mas é essa a imagem. O Senhor do seu local de poder e autoridade e força, Ele vai dar vitória ao rei. E Ele depois vai descrever onde está a confiança. E se nós perguntássemos ao presidente Zelensky, onde é que está a tua confiança? Ou ao Putin, ou ao Trump? Provavelmente a sua confiança está no poder nuclear e na quantidade de drones que eles têm. Uns séculos antes, onde é que estava a confiança? Na pólvora. Não é? E uns séculos antes disso, onde é que estava a confiança? Nos carros e cavalos, nas carruagens e nos cavalos. Então, se tivesses um exército com carruagens e cavalos, estarias bem. E é claro que parece que qualquer pessoa é claro que nos vamos aliar com os grandes poderes. É claro que não queremos chatear. O Trump parece meio doido, mas não queremos chateá-lo muito porque ele tem um grande exército. Ele tem um grande poder nuclear. Aquela entrevista, não foi entrevista, mas aquele momento viral em que está o Zelensky, está o Trump e está o J.D. Vance, em que eles falam um bocadinho mal com o presidente da Ucrânia e dizem, olha, tu devias estar agradecido. E ele está lá e ele precisa de ouvir aquilo. Porquê?
porque ele precisa das armas da América. E ele fala bem com vários países europeus, principalmente Portugal, não é? Ele vem ter com o Luís Montenegro e com o Marcelo Rebelo de Sousa. Não, acho que é mais com a Alemanha, com a França, com o Reino Unido, porque têm mais poder bélico, mais armamento. Mas porquê que o salmista descarta as armas e diz, não interessa aos cavalos, no fundo. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor. E será que ele tem alguma base? Será que ele tem algum histórico para poder afirmar isto? Ele fala acerca do nome do Senhor. Nós nos gloriaremos no nome do Senhor. O que é que o nome do Senhor faz toda a diferença? Porque tem todo o seu caráter e também tem todo o seu histórico de lidar com o povo. E no versículo 8 ele diz, eles encurvam e caem, nós porém nos levantamos e mantemos de pé. O que é que ele está a falar? Mas parece ser uma referência a uma batalha histórica que está no passado, em que o povo atravessou um mar a seco e manteve-se de pé, e o exército inimigo com cavalos e carroças e carruagens e carros caíram no mar. E por isso ele diz, confiar em cavalos e carros, nós confiamos no nome do Senhor. Ou talvez tenha sido quando o povo andou a caminhar à volta de uma grande muralha, intransponível na altura, e em 7 dias a muralha caiu e o povo permaneceu de pé, em Jericó. Então aqui temos o salmista a lembrar vários relatos históricos em como cavalos e carros não têm assim tanto poder contra o Senhor. E se o Senhor quiser, e se o Senhor der vitória ao seu rei, o povo estará bem. O povo ficará de pé. O povo não vai cair. Quão confiantes estamos nós no Senhor? No dia da tribulação, onde é que nos sentimos tentados a colocar a nossa confiança? Até que ponto a fé cristã parece algo forte ou algo frágil? Os judeus e os romanos, eles olharam para Jesus na cruz e viram fraqueza. O Senhor dos Exércitos, ele decidiu ficar na cruz para mostrar quem tem o verdadeiro poder, quem tem todo o poder e autoridade. Ele é a quem todo o joelho se dobrará, diz Paulo em Filipenses. Então vemos uma confiança e vemos finalmente também a oração em nome do Rei. O final do Salmo, versículo 9, o Senhor dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Parece apenas uma repetição que o Senhor vai dar vitória ao Rei. Mas ele diz, responde-nos quando clamamos. Se no início do Salmo, o salmista está a dizer, o salmista está a chamar o povo a orar pelo Rei, o Senhor responde ao Rei. O Senhor responde ao Rei, concede ao Rei, dá ao Rei, protege o Rei. E depois o salmista diz, mas nós confiamos no nome do Senhor. Ele vai responder, ele responderá. E agora no último versículo, o salmista diz, enquanto povo de Deus, responde-nos a nós quando clamarmos. Ele está a dizer que através do Rei, o povo pode orar ao Senhor e o Senhor vai responder. E o povo dá graças a Deus por este Rei, eles celebram este Rei. Este salmo é atribuído a David. Então David estará a escrever para aconselhar o povo, olha, orem pelo Rei. Não porque ele está acima de todos, mas ele conhece o coração de Deus, ele sabe que ele foi escolhido por Deus, mas ele sabe também que é na sua descendência que está o Rei escolhido de Deus. Então ele está a dizer ao povo, orem pelo Rei. E o Espírito Santo, ele registrou esta oração de David para nós, hoje. Então, graças a Deus que há um filho de David, há um rei escolhido pelo Senhor, a semente da mulher, o descendente de David, o Messias, um bebé na manjedoura que escapou aos carros e cavalos de Herodes. Jesus que confrontou Pilatos, o poder militar. Ele confrontou os judeus, o poder religioso.
O Cristo que morreu e ressuscitou está sentado aonde? À direita do Pai. À direita, o lugar de força e poder do Senhor. Então Ele é o Rei vitorioso. O Rei a quem o Senhor deu vitória. Antes de Jesus morrer, num dia de tribulação para os seus amigos, Jesus está perante um túmulo do seu amigo Lázaro. E Jesus ora, e ele ora o seguinte: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aqui temos um rei que o Senhor ouve. Jesus sabe que o Pai o ouve porque ele é o Filho. Ele é o único Filho. Ele é o único intermediário. Ele é aquele que, perante aquele túmulo, é o único que pode trazer Lázaro de volta. E ele está a mostrar aos seus seguidores, e a nós também, que o Senhor ouve as orações do Rei. E se nós orarmos em nome do Rei, podemos ter a certeza que Deus ouve. O Senhor ouve. Será que nos lembramos que quando oramos, e oramos em nome de Jesus, amém, ou em nome do Senhor, ou em nome do nosso Salvador, e às vezes até temos uma fórmula, não é, para terminar a oração, e às vezes até nos sentimos um bocado embarracados quando oramos em público e pensamos assim, como é que eu vou terminar, e agora o que é que eu vou dizer a seguir? E a oração, devemos lembrar que quando cai em fórmula, nós esquecemos verdades que estamos a dizer. E às vezes é bom lembrar aquilo que estamos a orar. E quando oramos em nome de Jesus, não podia ser em mais nenhum nome. Em mais nenhum, porque Ele é o único Rei. Ele é o verdadeiro Rei. Não há uma rainha. Não há nenhum outro intermediário. Que o Senhor Deus ouça. Jesus disse, eu sei que tu me ouves. E Ele está a orar em voz alta para que os seus seguidores e nós hoje saibamos que Ele é o único Rei. O dia da vitória já chegou. Jesus morreu, ressuscitou. Ele está à direita do Pai, podemos orar em seu nome. Mas ao mesmo tempo, ainda não chegou. Ainda temos dias de tribulação. Ainda há sofrimento e dificuldades. E por isso, enquanto vivemos agora, nesses dias, temos de ter confiança em Deus. Ter confiança no nome de Deus, no seu registro histórico. Que Ele é um Deus bom, é um Deus que ouve as nossas orações, é um Deus que tem poder para nos salvar dos nossos pecados agora e mudar várias das nossas circunstâncias, sim. Mas acima de tudo, Ele é um Deus que quer ter um relacionamento connosco. Podemos lembrar que é este privilégio de oração que nós podemos ter. E uma oração que deve incluir o nosso Rei. E eu estava a ser desafiado na minha oração em pensar, não apenas que seja um bom domingo, um bom culto, mas que o propósito que está no coração de Jesus para este culto possa ser realizado. Não o meu propósito, não que hoje possamos cantar aquela música que eu adoro. Que hoje possa haver isto que eu gosto, que possa ser aquele pregador que eu gosto, que possa ser isto que eu. Mas que Deus possa cumprir os seus propósitos para a sua igreja. Que Deus possa cumprir os seus propósitos de salvar pecadores, de santificar pecadores. Que Deus possa sustentar e consolar a sua igreja nos seus piores dias. E podemos ter a plena confiança que Ele sabe exatamente aquilo que cada um de nós está a passar. E que possamos orar em nome do Rei, em nome de Jesus, porque é tudo por causa de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, queremos, ao fazermos nossas as palavras do salmista, de certa forma não precisamos de orar que Tu possas responder ao Teu Rei. Nós sabemos que Tu o fizeste. Mas também sabemos que Tu continuas a fazê-lo e que Jesus é o nosso intermediário. E através de Jesus nós podemos dirigir-te estas palavras, podemos-te dirigir os nossos pensamentos. Ajuda-nos, molda
os nossos corações, molda as nossas orações para que possamos orar que os propósitos de Jesus, o Rei que tem um coração igual ao teu, que tem o teu coração, que os seus propósitos possam realizar-se nas nossas vidas, possam realizar-se nesta igreja, que possa realizar-se na tua igreja em todo o mundo. Os teus propósitos de procurar e salvar aquele que está perdido, os teus propósitos de edificar a tua igreja, que possam realizar-se em nós, através de nós, na tua igreja. Senhor, agradecemos-te porque, estando nós afastados, tu vieste até nós e tu apresentas o teu Rei, um Rei que nós não merecíamos, um Rei perfeito, um Rei no qual muitas pessoas veem fraqueza, mas um Rei no qual nós podemos ver a maior força. Um Rei através de quem nós podemos ser salvos, um Rei através de quem nós podemos ter um relacionamento contigo. E por isso queremos agradecer-te por Jesus. Queremos agradecer-te por teres enviado Jesus. Queremos agradecer-te porque Jesus estava disposto a vir. Queremos agradecer-te porque Jesus enviou o seu Espírito até nós. E hoje nós podemos viver com a certeza da vitória de Jesus na cruz, com a certeza da vitória futura, quando Jesus regressar. Então podemos viver hoje os dias de tribulação. Ajuda-nos a lembrar de orar a Ti, porque Tu tens todo o poder de confiar em Ti. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Rei. Amém.